Oi, gente, tudo bem? Já estamos aqui de novo em mais um dia de bastante trabalho. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, o último dia deste mês. Vamos trabalhar então as nossas disciplinas de terça-feira, a disciplina de História e a disciplina de Geografia. Bom, pessoal, semana passada a gente trabalhou em história sobre alguns regimes de poder, vocês lembram? A gente falou um pouquinho sobre nazismo, sobre fascismo, sobre socialismo e sobre anarquismo. Bem, essa semana a gente vai pular lá da Europa aqui para o Brasil e a gente vai falar um pouquinho da época da ditadura militar. Bom, gente, se vocês conversarem um pouquinho com os pais de vocês sobre isso, vocês vão descobrir, vocês vão saber que esse é um tema bem longo e é um tema bem difícil, né, da história do nosso país, porque foi uma época em que não houve democracia. Bom, a gente já falou sobre democracia, vocês já construíram o conceito de democracia. Então a gente sabe que democracia é praticamente um sinônimo de liberdade. Nesta época que a gente vai falar um pouquinho agora, na aula de hoje, na semana que vem, na outra também, a gente vai falar de uma época em que o nosso país não foi tão livre quanto ele é hoje, tá? Então a gente vai começar falando sobre a participação dos estudantes, né? Na luta, na guerra, vamos dizer assim, contra a ditadura. Tá? Então nessa primeira parte que a gente vai trabalhar na página 19 aqui da nossa apostila de história, vocês vão ver que vai estar falando sobre estudantes, participação dos estudantes no cenário político, tá? Então vai ser esse o início desta fala sobre ditadura. Bom, como a gente falou sobre a questão da semana passada, nazismo, fascismo, enfim, isso aqui vai ser apenas uma pincelada, tá, gente? Ditadura militar a gente poderia falar um trimestre inteiro e não teria esgotado ainda o assunto, tá? Então a gente vai falar bem superficialmente sobre esse assunto para vocês saberem que existe, para vocês saberem que foi uma época que aconteceu no nosso país, tá? Mas a gente não vai se aprofundar muito, certo? Então vocês vão ler na apostila, vocês vão responder algumas perguntas lá no caderno que eu tô propondo ali na Senec Digital no nosso protocolo de atividades e depois vão resolver algumas questões aqui na apostila mesmo, certo? Na hora do nosso Meet a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Bem, gente, geografia, né? Lá na aula de geografia a gente tá falando sobre modernização, né? A gente falou sobre a modernização no campo, depois a gente falou sobre a modernização nas indústrias, né? Na semana passada, eu até sugeri para vocês o filme do Charlie Chaplin, lembram? E agora a gente vai falar sobre as transformações, né? A modernização, então, nos meios de transporte e de comunicação. Isso aqui, né, gente, é pra gente relembrar, falar, né? Deixar bem dito o que acontece. Porque vocês, né, sabem muito bem, a gente já comentou sobre isso, né, o quanto houve melhorias, né, tanto no transporte quanto na comunicação, certo? E depois, gente, a gente vai relembrar uma coisa que até a gente já falou em ciências esse ano, que são, ó, fontes e tipos de energia, tá? Então, ó, barbadinha, já que a gente já falou sobre isso em ciências, tá? Só lá na apostila 1 de ciências, só para relembrar, né, para vocês darem uma reolhada aqui, certo? Depois vão resolver algumas atividadezinhas aqui na apostila, bem facilzinho, tá? Então geografia hoje vai estar mumu, Nutella, né? Como a prof sempre brinca. Mamão com açúcar. Isso vocês não vão gostar, né? Bom, certo, gente? Então, história e geografia são as nossas disciplinas de hoje. Trabalhem com atenção, com seriedade, tá? Que daí na hora do nosso Meet a gente vai debater um pouquinho sobre essas questões, certo? Espero vocês às 4h30 no nosso Meet pra gente conseguir, né, criar então uns novos conceitos, umas novas ideias, criar uma nova aprendizagem aqui, ó, na nossa cabecinha, tá bom? Ó, beijos e bom trabalho!